Abra sua Bíblia. Você que tem uma Bíblia, por favor. Pastor, eu não tenho. Eu vou lhe dar um conselho. Se você já é um cristão, adquira uma Bíblia. Olha, a primeira atitude da pessoa que se torna um cristão é comprar uma Bíblia. Mas não é só comprar. Muitos fazem isso. Eles se tornam um cristão e eles compram uma Bíblia. Só que aí eles não fazem a parte principal após a compra. E a parte principal após a compra da Bíblia é a leitura dela. Quem está me entendendo, diga amém. Você pode ter em casa 1000 Bíblias. Se você não ler nenhuma, de nada vai valer. Pastor, mas disseram para mim que se eu abrir a minha Bíblia no Salmo 91 e deixar na estante, a minha casa está protegida. É mentira. A Bíblia não tem essa função de proteger a casa. Não. A minha Bíblia não diz isso. A Bíblia foi escrita e foi deixada para nós lermos. Porque no momento em que nós lermos, nós vamos descobrir coisas que nenhum professor jamais ensinou para nós. Nós vamos descobrir segredos sobre vida eterna e condenação eterna. Quem está me entendendo, diga amém. Qual é o maior problema da humanidade? É a falta de leitura bíblica. A maior situação, o maior mal que mais tem atingido a humanidade na face da terra é a falta da leitura bíblica. Se não ler Bíblia, ele vai viver como uma folha seca. Se disser para ele, vai para lá, ele vai. Se disser, vai para lá, ele vai. Se soprar para trás, ele vai. Para onde soprar, ele vai. Mas quando ele lê Bíblia, aí ele descobre o certo. Aí ele sabe o que é certo e o que é errado. Porque o maior valor da Bíblia é isso, é mostrar o caminho certo e o caminho errado. E um dos maiores ensinamentos da Bíblia é justamente a questão de religião. A Bíblia deixa bem claro que religião não vale nada. Sim ou não? Sim, a Bíblia diz isso. Pelo contrário, a religião hoje, sabe o que ela faz? Ela divide o ser humano. Ela divide o ser humano. Quantos lares estão divididos por causa da religião? Quantas famílias estão se autodestruindo por causa da religião? A religião, ela não tem valor nenhum a não ser causar dissensão, causar discórdia. E quando nós começamos a ler Bíblia, aí nós descobrimos os verdadeiros ensinamentos da fé por meio da palavra de Deus. Alguém pode até dizer assim, como muitos têm dito aí, mas foi o homem que escreveu. Verdade. Não poderia ter sido outro a não ser o homem. A questão é que a diferença da Bíblia que o homem escreveu para os demais livros que também o homem escreveu, é que a Bíblia tem inspiração divina. O que é inspiração divina, pastor Paulo Miranda? Inspiração divina é aquilo que Deus deu ao homem, para que ele pudesse escrever a Bíblia. Quem está me entendendo? É diferente daqueles demais livros que os homens escrevem. A inspiração não é divina, é dele, é terrena. É inspiração humana. É um fato que ele pegou e criou ali e escreveu um livro. É uma biografia da história de alguém. É diferente da Bíblia. A Bíblia é uma inspiração divina. E dentro dessa inspiração divina, ela fala do passado, do presente e do futuro. É o único livro que traz o passado, o presente e o futuro. Hoje, mediante a Bíblia, nós estamos vivendo o quê? O presente. O passado, nossos antepassados viveram, nós estamos vivendo o presente. E o futuro está aí, ó, já se tornando real nas nossas vidas. Nós já estamos vendo, pelos fatos que vêm acontecendo no mundo inteiro, o que vai ser o futuro daqui mais alguns anos. Como é que vocês acham que vai ser a humanidade daqui mais alguns anos? Olha, pelo ponto de vista que a mídia, que os jornais, que as televisões têm mostrado, e que a gente tem visto, daqui mais alguns anos, a humanidade vai virar pior do que bicho. Olha nossas crianças.
Como é que estão? Nossas crianças de 5 aninhos já querem namorar. Sabia que tem criança de 5 aninhos que já quer namorar? Compra uma boneca para ela que ela não quer não. Ela joga fora. O que ela quer? Ela quer um celular. Ela quer um celular. Aquele menininho de 5 anos já chega do colégio todo animado, dizendo: papai, tem uma gatinha na minha sala. E o pior, o papai ainda diz: esse cara é macho. É o rumo que está indo a humanidade. Há uma corrupção total. E o ler, para mim, e o ler a Bíblia é fundamental por isso, porque a Bíblia nos mostra o passado, o presente e o futuro. E o maior sofrimento, o maior erro das pessoas é esse. Eu tenho visitado lares aí que tem 5, 6 Bíblias dentro daquela casa. Mas estão lá. Se fizer alguma pergunta para aquela família lá que tem 5, 6 Bíblias, algumas questões bíblicas, eles não sabem nem responder. Eles não sabem nem o que falar. Porque está lá 5, 6 Bíblias, mas eles não lêem. Eles gastam tempo com tudo na vida deles. Eles gastam tempo com tanta coisa, que muitas vezes ele prejudica, mas eles não gastam tempo com aquilo que deveriam gastar. Tem tempo para tudo. Às vezes vira madrugada, mesmo indo trabalhar 4 da manhã, 5 da manhã, vira madrugada assistindo filmes de terrores. Mas quando se diz, está lendo a Bíblia, ele diz: não tenho tempo. Tenho vivido muito cansado. Acordo 5 da manhã e acordo 5 da manhã e não dá para ler a Bíblia. Quantas pessoas estão nessa situação? E isso é mal, isso é ruim. Olhe para mim, isso é ruim. Isso é ruim porque a Bíblia foi criada, foi deixada por Deus para que nós, seres humanos, viéssemos ler e conhecer o que ela nos ensina. E ter uma noção do que é vida eterna e do que não é vida eterna. Hoje, toda quarta-feira, eu atendo aqui nesse gabinete. Eu vou já lhe passar o capítulo da Bíblia para você ler. Toda quarta eu atendo aqui. E hoje entrou uma família aqui, só a misericórdia. Já sofreram tanto, já gastaram tanto, já perderam tanto, e já bateram em tanta porta, e nada resolveu. Nenhuma mudança. Cada dia a família está indo de mal a pior. E aí hoje eu fui dar um ensinamentozinho muito simples para eles. Eu fui falar sobre aquelas 2 leis que eu já falei aqui várias vezes. Quando Deus cria Adão lá no Éden. Quando Deus criou Adão, Ele criou de quê? De onde? De onde, igreja? Do pó da terra. Adão era um boneco de barro. Tinha nariz, tinha boca, tinha olhos, tinha mão, tinha pé. Deus tinha botado o coração, tinha botado o rim, Deus tinha botado tudo, o esôfago, tudo em Adão. Mas era um boneco. Adão não ouvia, não falava, não cheirava, não tinha paladar. Adão, seu coração não palpitava, nada tinha vida em Adão. E aí Deus foi lá, olhou e disse: está perfeito, mas está faltando algo. E foi lá nas narinas dele e quando Deus soprou o espírito de vida em Adão, não foi um sopro qualquer, foi o espírito de vida em Adão. Então tudo que estava morto recebeu vida. Os ouvidos se abriram, os olhos se abriram, o paladar surgiu, o coração palpitou, os rins, o fígado, o esôfago, os pulmão, tudo que estava morto em Adão recebeu vida. E dali para frente Deus deu a lei para todo ser humano de Adão para frente. Deu 2 leis.
a lei do corpo e a lei do espírito. E a lei do corpo, ela é dupla. Ela é o quê? Fala para a pessoa do lado aí, para ele aprender. Diga assim, a lei do corpo é dupla. Repete para ele aí, para ele nunca mais esquecer. Diga, a lei que Deus deu a Adão e a todo homem, de Adão para frente, é dupla. Diga, a lei do corpo é dupla. A lei do corpo é o quê? Dupla. Como assim, pastor Paulo, a lei do corpo é dupla? Ela é interna e externa. Como que se cumpre a lei do corpo externa aqui? Quem tem cumprido ela? Deixa eu ver, alguém tem cumprido? Ninguém. Mas vocês não tomam banho, não? Não trocam de roupa, não? Quem toma banho? Quem troca de roupa? Quem tira aquela cueca suja e bota para lavar? Quem passa um perfumezinho? Quem se barbeia? É a lei do corpo externa. Não tem como deixar de cumprir. Você pode até deixar de cumprir a lei do corpo. Passa uma semana sem banhar. Você pode ou não pode? Pode, mas ninguém vai ficar perto de... Vai? Deus me livre. Entra dentro do ônibus e levanta o braço assim para segurar naquele ferro, para ver quem fica perto de você uma semana sem tomar banho. Só os mosquitos. A lei do corpo, ela é dupla por isso, porque ela tem que ter o cuidado externo e interno. E o cuidado externo é esse, é o tomar banho, é o barbear, é o cortar o cabelo, é o trocar de roupa. Essa é o cuidado externo do corpo. E o interno? Quem faz aqui? Quem pratica o interno? Eita, algumas pessoas não estão praticando, não. O interno é o ali. Quem toma café? Está vendo como vocês não estão jejuando? Peguei vocês hoje, hein? Quem almoça? Quem janta? Esse é o cuidado da lei do corpo interno. Tem que tomar café, almoçar e jantar. E se você quebrar essa regra, o que acontece com o corpo? Você adoece. Tem como viver só almoçando? Nem toma café, nem janta, só almoço tem como? Até tem, mas você vai ficar bem fraquinho. Até seu organismo se adaptar aí, você vai ficar bem fraquinho. Não tem como quebrar a lei que Deus deu para o homem, lá de Adão até para frente. A lei do corpo não tem como quebrar. Por que muitas pessoas estão sofrendo? Porque tem quebrado ela. Uns comem demais, outros comem na medida, outros não comem nada, e aí vira um inferno. Quebram a lei que Deus deu, e não tem como quebrar. Essa é a lei do corpo, cuidado externo e cuidado interno. Se quebrar, vai dar problema. E a lei do Espírito, a segunda lei é a lei do Espírito. A lei do Espírito, ela é única. Ela é o quê? Diga para a pessoa do lado, diga, a lei do Espírito é única. Precisa banhar o Espírito? Precisa? Por isso que a lei do Espírito não é externa, é interna. No Espírito você não precisa trocar de roupa, não precisa banhar ele, mas ele precisa ser alimentado. Interno quer dizer tem que ser alimentado. E o problema das pessoas é isso. O problema de milhares e milhares de pessoas é esse. É que eles não têm alimentado o seu espírito conforme alimenta o seu corpo. Aí o que eles fazem com o espírito? Ora um dia na semana e o resto não ora. Vem à igreja uma vez na semana e o resto não vem. Jejuma uma vez na vida e o resto não jejuma. Lê a Bíblia quando acha que está tudo ruim, quando a coisa aperta e o resto não lê. Quer dizer, vive a vida dando migalha para o espírito e quer que o seu espírito esteja forte. Estão quebrando as leis que Deus deu. A Bíblia diz assim, ó, se teu espírito vai bem, todo o teu corpo vai bem. Se teu espírito vai mal, todo o teu corpo vai
mal. Como é que eu vou saber, pastor Paulo, se meu espírito está bem? À medida em que você tem alimentado ele, ó. Porque cada vez que você alimenta ele, ele cresce dentro de você. Cada vez que você alimenta ele, ele toma postura dentro de você. Cada vez que você alimenta seu espírito, lendo a Bíblia, orando, jejuando, obedecendo a palavra, ele se fortalece em você. E cada vez que ele se fortalece, o seu corpo fica fortalecido. Quem está entendendo? Sabe, as pessoas estão errando por isso. E o pior, tem dentro de casa a Bíblia, mas aí não lê. Para que ler Bíblia? Para que ler Bíblia? Para você saber se você está fazendo certo ou errado. Para que ler Bíblia? Para você ter noção do que é que vai lhe beneficiar ou do que vai lhe amaldiçoar. A leitura da Bíblia vai lhe ensinar passo a passo de uma vida diferente na face dessa terra que nós estamos vivendo, e nesse mundo corrupto em que nós estamos vivendo. Vira para a pessoa do lado, só para nós fechar aqui, para nós ir para a mensagem lida. Vai ser curtinha a mensagem, diga para ele assim: leia a Bíblia. Eita glória. Agora, vamos passar um melado aí, vamos passar um gracê nesse leia a Bíblia. Diga para ele assim: não é fácil. Tem que ter força de vontade. Tem que ter o quê? Sabe por que ler Bíblia não é fácil? Sabe por que é difícil cumprir a lei do Espírito? Porque o maior inimigo contra o nosso espírito é a nossa carne. O maior adversário do nosso espírito é a nossa carne. Porque ela sabe que se nós alimentarmos o nosso espírito, ele vai crescer, ele vai se fortalecer em nós. E ela vai perder a sua força. E aí ela não aceita. Aí ela tem que relutar, ela tem que dizer para você: você tem que levantar às 5 da manhã, vai dormir, você está cansado. Mas quando você se senta para assistir um filme de terror, ou algo assustador, ou algo terrível, ela diz: não, você vai dar conta, continua. Porque aquilo agrada a ela. Abre aí a sua Bíblia, só para nós rir aqui rapidinho. A mensagem é curta, não vou pregar muito não. Eu quero que você saia daqui hoje abençoado. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 17, capítulo é esse número maior, tá bom? Toda vez que o pastor disser, ou toda vez que você pegar sua Bíblia, e você se deparar com esse número maior, é o capítulo daquela página. Quem está entendendo, diga amém. Então é capítulo 7, agora nós vamos para o versículo 17, esse númerozinho pequenininho na Bíblia, toda vez que você pegar ela na sua casa para ler, é versículo, amém? Então, capítulo 7, versículo 17, encontraram? Primeiro livro, o livro de Gênesis, vamos ler? Olha o que diz: e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os alto monte que havia abaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de fera, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem, e tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia no seco
Morreu. Pronto, feche sua Bíblia. Bote ela no colo, use essas duas mãos lindas e glorifique a Jesus. Aleluia! Eu quero a sua atenção para cá, vou ser bem objetivo. Quero que você me ouça com bastante atenção. Eu acredito que 100% dos que estão aqui já leram ou já ouviram alguém pregar sobre essa passagem. Essa é aquela passagem conhecida do dilúvio, da arca de Noé. Aquela em que Deus aparece para esse homem Noé, em um período terrível, assustador, em que a humanidade estava vivendo. E Deus diz para ele: Noé, eis que eu vou destruir a terra, e tudo que há fôlego de vida sobre a terra, eu vou destruir. Olhe para mim, por favor. Mas Deus olha para Noé e diz: mas contigo, Noé, eu estabelecerei uma aliança. Pega, eu quero que tu construa essa arca. Está aqui a medida, está aqui a altura, está aqui a planta. E eu vou mandar, olha o que Deus disse para Noé: eu vou mandar um dilúvio de 40 dias e 40 noites sobre a terra. E só tem um meio, Noé, da pessoa se salvar desse dilúvio, é entrando para dentro desta arca que tu vai construir. E a Bíblia diz que Deus assim falou para Noé e deixou o resto com Noé. E a Bíblia diz, olhe para mim, a Bíblia diz que Noé creu. Noé creu no que Deus lhe havia falado. Chamou sua família, chamou seus filhos, chamou sua esposa, chamou as esposas dos seus filhos e começou a grande obra da arca. Pastor, mas nós não lemos isso. Eu estou contando a história para você ter uma noção, para chegarmos onde nós lemos. Para você entender o que Deus te trouxe para ouvir aqui essa noite. E a Bíblia diz que aquela arca começou a ter forma. As pessoas já passavam e já via Noé construindo, e eles já viam o tamanho assustador daquela arca. E por Noé já ser um homem de idade avançada, aquelas pessoas que ali passavam e que via a obra que Noé estava fazendo, acharam que Noé estava doido. Alguns paravam e perguntavam para ele: está fazendo o que, Noé? O que é isso aí? E Noé dizia: Deus apareceu para mim e mandou construir essa arca, porque Deus vai mandar sobre a terra um dilúvio de 40 dias e 40 noites, e só há um meio de ser salvo deste dilúvio, estando comigo dentro da arca. E a Bíblia diz que aquele povo zombava de Noé. Alguns chamavam ele de doido, outro de maluco, outro de débil mental. Mas Noé não olhava ou não ligava para o que eles diziam. Noé havia crido, olhe para mim, Noé havia crido no que Deus lhe havia ordenado. E dia após dia, noite após noite, Noé se pôs com a sua família a construir a arca. E cada dia que a arca tomava postura, o povo achava que Noé estava mais maluco. A atenção aumentava mais e mais. O comentário se espalhava sobre a cidade, ao ponto que aquela multidão se reunia para ir ver e criticar e zombar do que Noé havia crido. E muitos deles se reuniram onde estava Noé e diziam: tu está maluco, tu está doido por causa da tua idade, da tua velhice. Isso não vai acontecer, nunca choveu na face da terra, e não é agora que vai chover. Mas sabe qual era a defesa de Noé? Deus me ordenou e eu vou fazer o que Deus me ordenou. Deus me mandou construir e eu vou construir o que Deus me mandou construir. Pere, a leitura lida diz que a arca estava pronta. A leitura lida que nós lemos aqui diz que Deus manda os animais para entrar na arca,
Porque a arca não era para os animais, era para o povo. Mas a corrupção, naquela época de Noé, era tão imensa, que aquele povo não creu. E em vez de entrar, preferiram ficar do lado de fora. Quantas vezes Noé disse, só tem um meio de se salvar do dilúvio, é estando aqui dentro dessa arca. Quantas vezes Noé olhou para aquela multidão que ia para lá zombar dele e dizia, olha, Deus disse que vai mandar um dilúvio, e quem não quiser morrer nesse dilúvio, tem que entrar para dentro desta arca, tem que estar aqui dentro, a única maneira de ser salvo. Mas não creram. A corrupção, o pecado, a imoralidade, não deixou eles crer nas palavras de Noé. Não deixou eles acreditar que o que Noé estava falando era real, de que verdadeiramente Deus havia aparecido a Noé. E a leitura lida diz que Deus então aparece para Noé e manda ele entrar para dentro da arca com a sua família e os animais que ele havia mandado. E o mais tremendo, Deus ainda espera 7 dias, ainda mantém a porta aberta durante 7 dias, mesmo estando Noé, porque eles não terão desculpa para dizer, eu morri no dilúvio porque tu não me deu uma segunda chance. Eu morri no dilúvio, eu fui morto pelas águas do dilúvio, porque tu não esperou que eu entrasse. Porque Deus vai dizer, além de Noé e a sua família e todos os animais lá dentro, eu ainda mantive a porta 7 dias aberta, esperando você entrar. E você não entrou. 7 dias, irmãos, a porta ainda permaneceu aberta. E a Bíblia diz que após os 7 dias, o próprio Deus foi e fechou a porta. E aí, a leitura lida diz que começou a cair água do céu para a terra. E não choveu 1 dia, nem 2 dias. Choveu 40 dias e 40 noites. E cada dia que passava a chuva aumentava, e cada dia que passava a chuva aumentava, e cada dia que passava a chuva aumentava. A chuva aumentou de uma maneira tão espantosa, diz a leitura lida, que a própria terra já não conseguia consumir, pelo contrário, a própria terra começou a vomitar água, ao ponto que de todos os seres viventes da face da terra morreram. Sabe quem escapou? Para me findar a mensagem, já vou até fechar minha Bíblia. Noé, sua esposa, sua família e os animais que lá estavam dentro da arca. E o restante, pastor Paulo Miranda, o restante morreram. E sabe por que morreram? Porque endureceram o seu coração e não creram no que Noé testificou para eles acerca do que Deus lhe havia testificado. E sabe o que é pior de tudo? Olhe para mim, porque eu acredito que você vai dar um glória agora. Sabe qual é o pior de tudo? É que nós estamos vivendo a mesma coisa. Nós estamos vendo o mundo caminhar para a mesma situação. Olha a corrupção, olha o pecado, olha a imoralidade que está acontecendo na face da terra. Olha o ser humano, a que nível está chegando, a que baixaria, a humanidade está decaindo. Olha a situação de milhares e milhares de jovens, de milhares e milhares de crianças, de milhares e milhares de adolescentes. Olha o mundo em que situação está. O homem ama mais as coisas erradas do que as coisas certas. E está aí o evangelho sendo pregado. Os pregoeiros Noé dos dias atuais estão aí dizendo, Jesus está vindo. E aquilo que aconteceu com Noé está acontecendo com os pregadores dos dias atuais. Os zombadores têm dito, isso nunca vai acontecer. Eu era bebê, eu ia para a igreja, hoje eu sou adulto, eu já sou avô, bisavô, e esse Jesus não veio. O que eles não sabem é que Jesus está vindo buscar a sua igreja.
ninguém pode impedir disso acontecer. Ele deixou uma promessa e Ele vai cumprir essa promessa. E os sinais estão aí espalhados em todas as faces do mundo, de que Ele irá vir buscar a sua igreja. E o mais tremendo, só tem um meio de ser salvo. Na época de Noé só tinha uma forma de ser salvo, que era a arca. Hoje só tem uma forma de ser salvo, que é a arca. Ué, a arca, pastor Paulo Miranda, sim. Só que a arca de hoje não é de madeira. A arca de hoje é quem? É Jesus Cristo de Nazaré. A arca de hoje não é mais aquela de madeira. A única maneira de ser salvo do que está para acontecer sobre a face da terra é entrando para a arca. E a arca de hoje chama-se Jesus de Nazaré. E só tem uma maneira de você entrar nela. Sabe qual é a maneira? É se você crê que Ele morreu, ressuscitou e vai voltar para levar a sua igreja para a glória. Se você crê, é a única maneira de entrar na arca. É se você crê que Ele morreu, ressuscitou e virá buscar a sua igreja. Pere, você não entendeu? A única maneira de entrar nesta arca não é vindo à igreja. Porque eu conheço milhares de pessoas que anos e anos têm caminhado para a igreja, mas está fora da arca ainda. Nunca tomou a decisão de entrar na arca. Como assim, pastor Paulo Miranda? Nunca creu. E se nunca creu, nunca confessou. Não tem como confessar algo que você não crê. Você só confessa o que você crê. Você só confessa para uma mulher que está apaixonada por ela quando você está apaixonada. Não adianta. Você pode criar um relacionamento, mas se você nunca se apaixonar por ela, você nunca vai confessar para ela que está apaixonada por ela. Assim é Cristo. Você nunca irá confessá-lo se você não crê que verdadeiramente Ele morreu, ressuscitou e deixou uma promessa verdadeira de buscar todo aquele que nele creu para estar com Ele para sempre na glória. A única maneira de entrar nessa arca é quando se crê. E como eu disse, eu conheço milhares de pessoas que estão caminhando para a casa de Deus, que se tornaram frequentadores de igreja, mas que nunca creram. E a prova é que eles estão aí. Se nunca creram, não tem como batizar. Se não batiza, não tem como ceiar. Se não ceia, não tem comunhão com Deus. Se não tem comunhão com Deus, não tem como ir morar com Ele na glória. E estão vivendo aí da forma que eles acham que está correto, da forma que eles acham que está certo. E muitas vezes estão até errando. Por quê? Porque não pega na Bíblia para ler, para ver se isso é real ou se não é. E a falta de aviso de Noé para aquele povo não foi. Eles não morreram por falta de conhecimento, como milhares e milhares que têm morrido, não têm morrido por falta de conhecimento. O conhecimento tem chegado a eles. O maior fator da sua morte é a falta de crer naquele que vive para sempre. Escute, essa noite Deus te trouxe aqui para te fazer você entender isso. Se você quer escapar do que está para acontecer sobre os quatro cantos da terra ou sobre o mundo, você precisa crer em Jesus Cristo de Nazaré. Precisa crer que Ele morreu, ressuscitou, está vivo e deixou uma promessa de vir buscar todo aquele que nele creu para estar com Ele para sempre na glória. É a única maneira de entrar na arca, é crendo. Muitos aí querem entrar de tudo quanto é maneira. Alguns querem entrar por meio de religião e não se entra na arca por meio de religião. Outros querem entrar pelo que dão na casa de Deus. Não se entra na arca pelo que se dá na casa de Deus. Outros querem entrar pela posição que eles têm na casa de Deus. Não se entra na arca por posição na casa de Deus. Se entra na arca quando se crê na sua morte, na sua ressurreição e na promessa da sua segunda vinda. E esta noite, deixa eu findar. Esta noite Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. E se você abrir, eu vou entrar. E eu vou ceiar contigo. E você vai ceiar comigo. Eu vou ceiar contigo. E você vai ceiar comigo.
Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: eis que eu estou à tua porta e bato. Hoje um jovem me perguntou: pastor Paulo, eu vim aqui hoje só para lhe fazer uma pergunta. Eu quero ouvir da sua boca. Fiquei, meu Deus, que pergunta é essa? Rapaz, saiu da casa dele só para ouvir da minha boca a resposta dessa pergunta. Ele disse: qual é a importância de vir à igreja? Falei para ele: só tem uma importância a vinda na igreja. Ele disse: qual é? Falei: porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fora disso aí, não tem outra importância. Ele disse: não tem não. Falei: tem não. Não tem outra importância. Pelo contrário, até disse para ele: tem pessoas que vêm à igreja e quando termina o culto, você perguntar lá fora para ele o que aconteceu dentro da igreja, que mensagem foi lida, que louvor foi cantado, ele vai dizer: sei não. Quer dizer, perdeu 2, 3 horas dentro da igreja e não aproveitou nada. Mas tem pessoas que vêm, abre os ouvidos, recebe o que tem que receber e sai agraciado. E a sua fé vai sendo trabalhada pelo ouvir da palavra. A importância de vir à igreja é isso, é porque você vai ouvindo a palavra, e ao ouvir a palavra, a tua fé vai sendo gerada, vai sendo tratada, e quando a fé é gerada, é tratada e é alimentada, aí nasce frutos, e frutos de mudança, de restauração, fruto de atitude, de determinações, e fruto até mesmo de vida eterna. Então entenda, para você entender o que Deus quer de você. Olha o que Deus me mandou trazer aos teus ouvidos essa noite, para que você saia daqui agraciado. A sua vinda a esse lugar não é em vão. Deus não te trouxe por te trazer, Deus te trouxe porque Ele quer tratar com você coisas especiais na sua vida. E Ele quer que você entenda que só tem um meio de fugir ou de escapar do que está para acontecer na face da terra: entrando na arca. E essa arca é Jesus. Não é Maomé, não é Pedro, não é João, não é Maria, não é São Tomé. Essa arca é Jesus. O único que morreu, ressuscitou e está vivo, e deixou a maior promessa: voltarei outra vez para vos buscar, para onde eu estiver, vós estejais comigo na glória. Fique em pé, fica.